Gente, agora a gente vai ter um novo, um novo quadro aqui no perfil, o Tribunal Literário. Eu vou pegar um personagem de algum livro aleatório. Nesse que eu vou pegar um personagem de livro, a gente vai julgar tudo que ele fez durante o livro e iremos ao nosso veredito, se ele vai preso ou ele permanece livre, ou se ele vai usar a tornozeleira eletrônica e vai ficar em casa isolado. Mas vocês também vão ajudar. Como eu dei spoiler, hoje nossa primeira vítima vai ser Judy Duarte. Iremos julgar tudo que ela fez hoje e tudo que ela fez durante o primeiro livro. Talvez o resto da série também. Então, uma mortal que queria ser, como vamos dizer, uma guerreira num mundo férico, onde com certeza iriam criticar ela, fazer bullying com ela. Ela sabia disso, mas mesmo assim ela queria. Pediu pro seu pai, né? Ele não deixou. Isso a gente já tem um ponto pra ela. Um ponto pra Judy Duarte, porque ela queria e não deixaram ela fazer. Então, ela aceitou fazer o acordo lá com o Dain. Isso, eu não sei se dá um ponto pra ela, porque ela também era beneficiada, ou um ponto pro júri, pro tribunal, né? Porque que daí vai mandar ela presa. Mas eu vou colocar um ponto pros dois, porque beneficiou os dois, né? Tipo, beneficiou a Judy, porque ela não ia ser mais afetada por ninguém, mas também beneficiou Dain. Beneficiou muito Dain. Porque ela só ia poder obedecer o Dain, não. Ela invadiu a casa do Carden. Esse eu vou dar um ponto pro tribunal. Porque, apesar dela ter motivos, foi uma invasão. E invasões são um crimezinho, né? Então, vamos pular um pouquinho mais. Ela começou a beber veneno. Eu não tô criticando ela. Tipo, não é uma crítica, mas... E eu também não vou dar um ponto pro tribunal, vou dar um ponto pra Judy. Porque, apesar disso, apesar de ser meio errado e ela tá se matando, ela fez isso pra ficar mais forte. Então ela merece. Ficou invencível praticamente, né? E olha que ela é uma humana no mundo de pessoas imortais. Uma mortal no mundo de pessoas imortais. Um ponto pra ela, né? Eu inventando coisa pra colocar ponto pra ela. Na coração do Dain, ela sequestrou o Carden, beijou ele e colocou uma faca no pescoço dele, sem contar... Eu não me lembro se ela matou, mas ela enganou alguns soldados. E ela levou o Carden pro esconderijo dela e da Corte das Sombras. Esse é um caso muito diferente. Muito separadão, porque... Primeiro, sem contar que ela envenenou o pai dela. Nessa parte, gente, eu já perdi as contas de quantos que tá. Tudo bem, depois eu vejo. Porque, tipo, ela envenenou o pai dela. Eu esqueci de comentar, né? Então, já dá um ponto pro tribunal. Porque pensando aqui... Gente, não faz sentido. Tipo, eu sei, foi pra se salvar e salvar todo mundo. Mas mesmo assim, né? Ela envenenou. Ela sequestrou alguém. Mais um ponto pro tribunal. Então... Mas ela beijou ele. Então, um ponto pra Judy. E ela também colocou... jogou... Tipo... ela colocou uma faca no pescoço do Carden. Então,
um pontinho para ele, para o tribunal. Que isso é uma ameaça. Uma ameaça não verbal, mas ainda uma ameaça. Querendo ou não, né? Porque se eu colocar uma faca no seu pescoço, o que você vai achar? Você vai achar que eu vou cortar, né? Isso, tecnicamente, é um pensamento, é uma ameaça. Então, mas o beijo foi considerado, também seria considerado um assédio. Mas eu vou deixar passar porque ele também queria. Na realidade, ele queria bem mais. Deixa eu ver. O que mais ela fez? Ah, sim. Seu mestre, Dain, né? Foi morto. Isso quer dizer que ela tava sozinha também. Ela começou a reinar ainda mais. Continuou com o Carden. No final, bolou um plano inteirinho sozinha. Não, acho que não foi sozinha, não. Foi com a ajuda da bomba, se não me engano. Da bomba. Da bombe. Eu prefiro o bombe. Eu acho mais esquetoso. Além disso, ela fez esse plano com a bombe. Só as duas, se não me engano. Eu não me lembro se foi com a bombe ou foi ela sozinha, então me perdoem. Ela também fez... nesse plano, ela enganou o Carden e enganou o próprio meio-irmão fazendo... Não enganou o meio-irmão. Na realidade, enganou só o Carden. E todo mundo que tava lá. Porque todo mundo pensava que o Carden iria coroar a gente, spoiler. Esse vídeo inteiro ia ter spoiler, óbvio, né? Todo mundo pensou que o Carden iria coroar o OK, enquanto o OK foi lá e coroou o Carden. Isso nos dá um ponto pro tribunal e um ponto pra ela. Um ponto pra ela por ter sido uma diva e um ponto pro tribunal por ela ter enganado o Carden. Então, e sem contar que ela fez o Carden obedecer ela por 1 ano e por 1 dia. Isso nos faz ter um ponto pra ela porque o Carden se voluntariou. Ela não brigou. O primeiro livro acabou. Então, vamos pro segundo livro. Nesse segundo livro, ela virou ela virou conselheira do Carden, que agora era rei, que ela enganou ele, e ele ainda estava obedecendo ela. Eu vou dar um ponto pra ela, porque ela sempre fazia tudo que colocavam, ela que tinha que fazer. O Carden, ele não fazia muita coisa, na realidade. Aqui, apareceu lá aquele problema com o mar, aquele negócio tudo, que sequestraram a Judy. E a Judy foi uma guerreira por ter aguentado tudo aquilo, então um ponto pra ela. E também porque ela foi vítima nesse negócio tudo. Porque o povo do mar queria que o Carden se casasse com a Nicássia, mas o Carden já tava caidinho pela Judy, né? E também a Judy não deixou ele se casar com ela, e ela disse que ia cuidar disso e sequestraram ela. Então um ponto pra ela. E nesse livro, se eu não me engano, ela matou o Carden. Quer dizer, não, ela matou o Balequim, o irmão mais velho do Carden. Então um ponto pro tribunal, porque isso ainda foi um homicídio. E um homicídio que ela queria mesmo. Acho que tudo que ela fez nesse livro foi isso, eu acho. Lembrei de mais coisas que ela fez no primeiro livro. Ela também enganou e foi enganada pelo Loki. Porque o Loki tava saindo com a irmã gêmea dela e ela não sabia. Ela foi lá e saiu com o Loki. Isso quer dizer que ela foi enganada. Então, um ponto pra Judy, porque ela foi enganada não só pelo Loki, mas pela irmã dela.
E a irmã dela escolheu o Loki, né? Então, no terceiro livro... e sem contar que nesse finalzinho... No finalzinho desse livro, ela se casou com o Carden e ela foi exilada no dia seguinte. Isso eu vou dar um ponto pra ela. E porque eu já dei um ponto pro tribunal por ela ter assassinado o Balé Queen. E foi por esse motivo que ela foi obrigada a ser exilada. E ela foi exilada no mundo mortal e foi isso. Agora, no terceiro livro, a irmã dela chegou lá, né, falando que matou o Loki. E que agora tá grávida do filhinho. E que ela teria que invadir lá. E invadiu pra ficar no lugar dela. Mas agora, eu acho que eu vou dar um ponto pra cada, pro tribunal e pra Judy. Porque eu tenho meus motivos. E também porque... ela não sabia que era uma piada do Carden. Nunca soube que era uma piada do Carden. O Carden, ele só soltou essa bomba, né? Que ela seria exilada. E nesse que ela não sabia, por isso que eu vou dar um pra ela. Só que ela também... Qual que é mesmo o nome? Sim, ela invadiu. Mesmo sabendo que esse negócio, que ela tava exilada, ela foi lá e foi. Ela foi lá e foi. Ela foi lá. E não que ela estivesse exilada mesmo, mas ela acreditava que tava. Então, se ela acreditava, na cabeça dela seria verdade. Então ela invadiu lá. Então, um ponto pro tribunal. Mesmo que foi mentira. E o Carden, ele falou pra todo mundo que exilava ela. Então... Aqui ela vira rainha. Porque ela se casou com o Carden. Esse eu não vou dar ponto pra nenhum dos dois. Não tem motivos. Mas o Carden, ele quebra a coroa. Gente, esse é um dos maiores spoilers. Tá bom? Eu falei que esse vídeo ia ter muito spoiler, mas... Não escutou também, né? Ela virou rainha. Só que... ela ainda tinha que lidar com a coroa que o Carden quebrou. Que automaticamente ele virou uma cobra enorme e... ela tinha a escolha de amarrar ele, manter ele preso por toda a eternidade. Mas se ela escolheu matar ele do que manter ele preso. Isso, por quê? Por quê? E ela fez isso. Porque era o maior medo dele, ficar preso. Então, um ponto pra ela. Mas, e também no final, ela consegue derrotar o pai dela. E ela exila ele. Um ponto pra ela. Porque, apesar de ser o pai dela, ele fez muitas coisas horríveis. Ele queria... Mas ela também fez coisas horríveis. Eu não tô protegendo ela. Os dois foram horríveis. Mas mesmo assim, ela fez a coisa certa. Porque o Mado queria colocar perigo na cidade inteira. E assim, eu ia colocar, né? E tem uma parte... quando o Carden tá transformado em cobra, que ela lidou com tudo no castelo, praticamente. Claro que ela pediu a ajuda da irmã dela pra cuidar de tudo, mas ela lidou com quase tudo. Então... Mas ela também sofreu muito no primeiro livro. Vocês sabem, então eu vou dar mais um ponto pra ela por culpa desse sofrimento dela. Sendo sincera, eu acho que ela vai ficar de tornozeleira por uns meses aí. Por uns, acho que 4 meses, por aí. Mas logo vai conseguir sair e vai ficar livre de verdade. Mas ela usaria por um tempo sim, tá? Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui. E eu sei, foi longo, foi enrolado. Mas
por favor, acompanhe esse novo quadro que vai ter aqui no canal. Por favorzinho, se inscreve, curte e comenta. Muito obrigada. Beijinhos. Kiss, kiss.